Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast aqui para vocês. Episódio número 208 no nosso podcast, mais uma vez aqui no YouTube. Estamos reunidos mais uma vez para falar de tudo do mundo do Flamengo, futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga, meus amigos rubro-negros, e a barca está montada e não vai ser pequena. Boto cor-de-rosa chegou para traçar geral. Boa noite a todos, boa noite, Matheus. Eu sou o que resta de Marcos Oliveira em 2024 e vamos ver se todo mundo está tão preocupado com as finanças do Flamengo. Talvez a gente não tenha uma barca tão grande quanto a gente precisaria, quanto a gente gostaria. Então eu estou achando que haverá pouca movimentação no nosso elenco. Pois é, meus amigos, estamos aqui na véspera do Natal, né? Porque daqui a pouco vai ser a véspera oficial de Natal. Mas mesmo assim, estamos aqui... Mais conhecido como antivéspera. A antivéspera do Natal, né? Para falar sobre essa barca do Flamengo, como todo ano nós reunimos aqui para falar sobre essa barca, para montar, na verdade, essa barca do Flamengo, e não vai ser diferente esse ano, né? Temos aí uma nova diretoria, sobre nova direção no clube e também um novo diretor de futebol, né? O Boto, né? O mais conhecido como Boto. Bom, agora temos um diretor de futebol. Agora, é verdade. Que não tínhamos. Bem lembrado. Agora temos um diretor de futebol que aí está sendo muito comentado. Um cara que tem um olhar muito técnico, muito interessante no mercado da bola. E com certeza, né, no Flamengo não seria diferente. Ele está mais chegando agora, né, com nova diretoria. Já sentou com o Felipe Luiz para falar e programar sobre o futebol do Flamengo em 2025. Né? Ano passado tudo vai ser diferente. A gente já ouviu essa história antes, né? Mas vamos esperar. Mas assim, venhamos e convenhamos. É a primeira vez que a gente tem um diretor de futebol estrangeiro. Não é possível que o cara vai chegar aqui e vai fazer mais do mesmo. Ele tem que fazer alguma coisa diferente. E outro, né? Você o que mais falava... E não pode dar água para ele. Ele leva verdade. De água pro ninho. E toma água mineral do ninho. Água mineral, comprada no mercado. Isso, vamos falar que a campanha água mineral, né, para o ninho do Flamengo, porque a gente já sabe que aquela água, meu irmão, é bendita. E uma coisa que você sempre comentou no nosso programa, que era o quê? Se você quer o melhor, você busca os melhores também, né? E foi uma das coisas, né? Um diretor de futebol muito reconhecido. Eu acho, Matheus, que a gente está se equivocando um pouco, e quando eu digo a gente é no coletivo, porque o maior mérito do Boto está na detecção de jogadores. Entendeu? Ele, como diretor de futebol, você não pode colocá-lo nem na primeira prateleira, nem na segunda prateleira do futebol europeu. Entendeu? Veja bem que ele foi parar no Shakhtar da Ucrânia. Do Shakhtar foi para o PAOK, que não é o time principal da Grécia, e foi parar no Osijek da Croácia. De novo, não é o melhor time da Croácia possível, entendeu? Na Ucrânia, tudo bem, ele foi para o Shakhtar. Deve ter sido campeão na Ucrânia? Deve ter sido campeão na Ucrânia, mas ser campeão no Shakhtar não é tão difícil. Ter sido campeão com o PAOK, aí sim, e isso é um feito. Porque o PAOK sequer é de Atenas, é de Salônica. Então, é bem mais difícil. E o projeto do Osijek era um projeto de mais longo prazo, entendeu? Então, eu acho que a gente está com uma expectativa muito alta, porque não é um cara que foi diretor de futebol no Benfica, num time italiano, num time inglês, num time espanhol, entendeu? Acho que enquanto diretor de futebol, será o maior desafio da carreira dele. Mas tudo bem. O Guardiola não era Guardiola quando assumiu o Barcelona. O Klopp não era o Klopp quando assumiu o Borussia Dortmund. Então, assim, as pessoas precisam assumir um lugar alto para mostrar o que vale, né? Então, eu estou com uma certa esperança.
Sim, até porque a gente sai de um nível quase inexistente de uma organização, Exatamente. de uma direção de futebol, né, de um projeto de futebol para o Flamengo, coisa que a gente sempre falou aqui, né? O Flamengo precisa pensar grande para ser, não só pensar, mas Sim. saber o que fazer, saber qual caminho seguir, né? Aquilo que a gente sempre falou também, você também, direcionar a base juntamente com o profissional. Então, várias coisas que a gente comenta aqui da direção. A gente não sabe se vai dar certo ou não, a gente não sabe se vai ter. A gente vai formar o melhor elenco das Américas, o melhor elenco do mundo, vamos achar os melhores jogadores. Sim. Não, são todas situações que o tempo nos dirá. Mas o trabalho, a direção, as ideias e os projetos precisam ser pensados de forma Por profissional, exemplo, né? eu não me lembro se no Benfica, assim como no Barcelona, no Ajax, é o mesmo esquema do profissional até o fraldinha, entendeu? Eu nunca ouvi falar sobre isso, mas também eu nunca estudei muito o Campeonato Português. O Campeonato Português, para mim, nunca teve no meu radar. Então, eu não sei como é que o Benfica... A gente sabe que hoje o futebol português é capaz de produzir talentos um atrás do outro. Tanto o Porto, quanto o Sporting, quanto o Benfica e os demais times de Portugal. O que eu espero é o seguinte: ele já sabe como prospectar na América do Sul. Está cansado de comprar jogador na América do Sul. Ele já tem costume. Mas o que me interessa é o que ele é capaz de prospectar para a gente na África, porque ele também tem a sua rede lá na África, e do lado direito da Europa Oriental, em que é muito fácil você encontrar um jogador de qualidade para não pagar um preço absurdo. Entendeu? Então, assim, por exemplo, se ele estava na Croácia, ele deve conhecer várias pepitas croatas. Então, eu espero que ele seja capaz de trazer pessoas assim, sair dessa mesmice de ficar pensando em Roger Guedes e que tais. Pois é, e o Flamengo, enquanto um clube que tem condições, vamos dizer assim, logicamente, não é no débito, não passa tudo no débito, né? Mas é um time que tem um selo de pagador, aquele tudo que a gente sabe, né? Você saber lapidar é mais importante, às vezes, do que você ter o dinheiro no caixa para chegar e comprar. Sim. Porque foi o que o Flamengo fez nos últimos anos. Aquele jogadorzinho ali foi lá para fora, não deu muito certo, é interessante, vem e traz. Fulano fica 5 anos no mercado, 3 janelas esperando, e aquilo que a gente sempre falou também, que é o quê? Também, eu lembro, muitas vezes eu questionei isso aqui, porque o Flamengo não tem a capacidade de garimpar bons jogadores. Aqui na mesma coisa mesmo, em vez de ficar só buscando jogador que pré-pronto, que saiu do Brasil, passou por ser da Europa e voltou para cá mais caro. Ainda mais com esse câmbio miserável que nós estamos vivendo, que não tem previsão de se consertar. Então... Com certeza. Então, o Flamengo precisa ter o olhar, e como você bem lembrou, né, devido à construção do estádio, futura construção do estádio, né, não teremos, e com os gastos do Flamengo também, que está em um processo de esclarecimento, porque parece que tem muita coisa que não foi dita pela gestão anterior, que está se descobrindo alguma coisa que ninguém sabe muito bem de fato como está se falando as coisas, né? Cada hora sai uma notícia diferente. Eu acho que se eu fosse o BAP, eu contrataria uma auditoria externa. Se eu não me engano, ia ter algo sobre isso, ou foi você que falou sobre isso? Não, eu não falei sobre isso, mas era o que eu faria, herdando a administração de quem eu herdei. Eu iria querer ter um relatório que deixasse muito claro, separasse o joio do trigo. Olha, até agora é assim que eu encontrei. Acho que seria importante, mas não sei se ele vai querer fazer. Eu cheguei a ver alguma notícia sobre isso e agora eu não vou saber ao certo onde é que foi dessa possibilidade, né? Mas vamos lá, ano que vem o Flamengo tem um Mundial de Clubes, né? Estão falando, Matheus, que o Flamengo teria um máximo de 89 partidas ano que vem. 89? 89, se você considera que o Flamengo vai até a final chega à final de tudo. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, caramba, 89. Então a gente vê já houvera dito que claramente, repetindo a mesma fórmula,
você não consegue chegar e disputar os 3 para ganhar. E aí o BAP disse que entende que o grupo deveria ter 30 jogadores operacionais de fato, porque não adianta você ter um grupo de 33 em que 13 você não usa, que você não acredita neles, que é o que acontece na prática. Então ele entende que o número seriam 30, e eu sempre defendi aqui 35, mas principalmente administrar melhor a minutagem do elenco. E eu até brinquei no dia que falei isso aqui, ele deve estar assistindo o Flamengo Cast. Porque a gente ainda não mostrou a minutagem final da temporada, eu não tive tempo de fazer isso, mas no próximo programa eu trago para a gente discutir o que foi 2024, e eu acho até que a gente pode discutir isso separando os minutos de Adenor e de Felipe, para que a gente possa entender como cada um administrou o elenco. Embora o Felipe tenha tido poucos jogos comparado ao Adenor, se a gente olhar no todo, o Adenor vai contaminar muito a estatística do Felipe. Então eu vou tentar fazer essa distinção, embora vai me dar um trabalho filha da mãe para conseguir isso, mas eu vou tentar. E agora, se o BAP vai colocar isso em prática, como é que o Boto vai administrar isso, como é que o Felipe vai administrar isso, porque pelo discurso do Felipe, ele está querendo sempre botar o melhor time em campo. E eu preferia que ele pensasse em ter 2 times correndo em paralelo. Se você imaginar 90 jogos, o Flamengo não deve fazer os 89 que fizeram a conta aí. Mas que o Flamengo faça 80, você tem que dar um jeito de dividir para que o máximo que alguém tenha jogado seja 40. E aí, com 40 jogos, o cara não pode dizer que está cansado, que não aguenta mais. Vai, vamos ver. Você não vai ter, talvez, o melhor elenco o tempo todo, né? Mas você vai ter um elenco que com assim, inteiro, vamos dizer se assim, você inteiro parar no sentido pra de pensar, jogador inteiro, né? Vamos pegar um caso besta aqui. De La Cruz e Arrasta. Os 2 precisam jogar no mesmo time? Não. Lá no Uruguai, um é reserva do outro. Então, você já tem um cara para pensar o jogo dos 2 times. E assim é só ir montando. Porque a gente não tem tantos jogadores fora de série assim. O nosso elenco não é tão desequilibrado assim. Não é um time que só tem titular e os reservas não servem para nada. Então, eu acho que é uma questão de querer fazer. E de entender que se não fizer diferente, vai dar no mesmo. A tendência é dar no mesmo. Pode acontecer um acaso? Pode. Mas é muito mais difícil. Isso. Então, vamos lá. A gente tem já a confirmação de algumas saídas, né? Que por mais que já estejam confirmadas, como a gente está montando a nossa barca, quem já foi, a gente bota no bolo também. A gente poderia discordar da despedida do Davi. Né? Alguém aqui poderia... Não, eu quero o Davi. Então, com certeza. Mas a gente pode colocar ou não essa pessoa. Davi Luiz, você iria para o Fortaleza ou você iria para o Vasco? Talvez a dúvida seja essa, né? Eu iria para o Fortaleza de olhos fechados. Para que eu vou me enfiar naquele atoleiro ali? Então, pois é, se fosse eu também, né? Mas a questão a gente vai fazer a barca e por mais porventura que algum jogador que já possa ter saído, vai estar incluído na barca, porque no final de contas tem contrato. Você ficou sabendo que o Arábia Saudita está querendo se livrar do Firmino? Boa noite, Cássio. Seja muito bem-vindo. Apareceu ou não? Não apareceu? Apareceu aqui. Apareceu. Boa noite, Cássio. Que o Firmino está querendo sair de lá, que a Arábia Saudita não quer mais o Firmino. E aí eu pensei assim, bom, eu lá no Flamengo Cast já avisei, se fosse eu ia atrás do Firmino, antes mesmo dessa notícia, que dirá agora, eu já estava lá, inclusive, comprando flores para a esposa dele, brinquedo para as crianças, e fazendo todo o meu jogo de sedução para trazer o Firmino. Bom, o Firmino no Flamengo ia ser um negócio do outro mundo. Isso aí, vamos lá. A gente vai começar pelas posições, como a gente sempre faz, né? Mesmo com algumas confirmações, como eu já falei, confirmações a gente vai colocar. Estou seguindo a base de jogadores que está no próprio site do Flamengo. Então, os jogadores voltando de contratação, de negociação, de empréstimos, por exemplo, como
o próprio Pablo, né, recentemente. Alguém ainda se lembrava que o Pablo era nosso jogador? E, pasmem, Matheus, ele só fez um jogo o ano inteiro no Botafogo. É surreal. Ainda botaram uma foto dele aqui, parece que ele tá sem braço, tá vendo? Bom, o procurador dele já disse que não há chance de rescisão. Mas assim, vamos lá. Analisar uma coisa interessante, né? O Flamengo chegou agora, nova diretoria, nova direção, chega com novos áreas, aquela coisa toda. A rescisão, eu não lembro de ter visto rescisões no Flamengo nos últimos anos. Faz tempo que não tem. Então, eu achei interessante, por mais que você possa discordar se é viável ou não, ou que o jogador não queira fazer, o Flamengo se posicionar, pedir uma rescisão de contrato, é um posicionamento diferente do que a gente tem tido, porque mas eu acho que o Flamengo não manifestou essa intenção. O que o procurador do Pablo fez foi já deixar avisado, ó, nós queremos cumprir o contrato, ponto, vamos para o parágrafo. Porque aí, isso me lembrou uma coisa interessante, chamou a atenção por algo interessante. Por mais que o Flamengo não tenha se posicionado pedindo uma rescisão de contrato, e o fato de existir essa notícia de que o próprio empresário do jogador ter se posicionado que não iria haver rescisão, já mostra um pouco, logicamente, né? O jogador está no Flamengo, o jogador do Flamengo, né? Emprestado do Botafogo, não desempenhou no Botafogo e não quer sair do Flamengo. Logicamente, vai receber para isso. E aí, a gente vem agora a saída do Davi Luiz, o Gabigol também já cujo contrato expirava-se agora. O contrato, tanto ele como o Gabi, expirava agora. Mas ainda havia notícia, a conversa da possível permanência do Davi Luiz, né? Se aquela coisa vai ficar ou não. E aí... Eu acho que na hora que a situação não ganhou a eleição, as chances dele continuar diminuíram. Não, pois é, mas até então existe a conversa. Porque se ganhasse, ia continuar? O que mas é essa. Vamos combinar. Qual era o critério que ele continua? Mas vamos combinar que você acha que o Felipe teria batido o pé, eu quero o Davi, ou o Felipe pode ter concordado com, ok, podemos abrir mão do Davi? Pois é. Foi a mesma coisa ano passado, quando eu não vi o Adenor publicamente fazer um pedido pelo Everton Ribeiro. Acho que ele aceitou. Então, e aí o que acontece? Uma mudança, pelo menos, por mais que não sabemos se foi de fato o próprio Flamengo pedindo essa rescisão do contrato, mas só daí a mudança de postura que passa a se ter agora com um diretor de futebol, né, com um cara que tem um renome no mercado, que ele não ficou, se tornou, né, um rebuliço, a gente não sabe se ele vai ter um bom desempenho ainda, não, tudo isso. Sim. Mas a ideia da mudança de fato, né, Matheus? E qual será o poder deles de fato? Porque vender o peixe que venderam antes da eleição, eu quero ver cumprir depois. Que não vai se meter, que o cara vai ter autonomia, que o vice-presidente de futebol não vai se meter também, que ali é só todo mundo posando de conselheiro. Então aí o que acontece? O que existia no Flamengo antes? Praticamente os jogadores decidiam quando ir embora, no próprio modelo o próprio permanência do Gabigol era prova disso. O Gabigol fazia o que quisia, fazia o que queria e tudo mais. Você se lembra do tempo que levou pro René embora, Matheus? Sim, não só ele como outros, né, cara? O tempo que levou pro Rodinei ir embora. Foram 7 anos de Rodinei no total, mesmo contando com o ano que ele saiu. O Heitor... Seja muito bem-vindo, Heitor. Tá bombando o Heitor, viu? Nada não. O Heitor tá bombando nas redes sociais aí, somente no TikTok. Bom. Abraço, Heitor. Exatamente, no papo é muito lindo, a gente precisa saber de fato. Existe uma mudança de postura, existe também uma mudança de direcionamento. O Flamengo com o Brasman era muito na base da camaradagem, tudo podia, tudo era lindo, maravilhoso. Cadê o governo? Você, por acaso,
parou para se perguntar se a redução da pré-temporada nos Estados Unidos teve algum motivo? Você acha que foi apertar o cinto, diminuir a despesa, ainda mais que o dólar disparou? O que você acha? Por que resolveram mudar essa história? E, em tese, de novo, eu estou entendendo que o Felipe concordou. Né? Assim, e aí eu me pergunto, honestamente, você faz uma viagem para ficar 10 dias, sabe que precisava viajar? Entendeu? Então, assim, eu acho que o Flamengo poderia ter mantido a programação original. Acho que eram 19 dias, não é? Que ia ficar fora. Então, eu adoraria ouvir a explicação do porquê que mudaram para 10 dias. Inclusive, o jogo que ia acontecer em Manaus já não vai mais acontecer também. O contra o Vasco? Era contra quem o Manaus? Não, era acho que Madureira, um negócio desse. Sim. Que era no retorno, porque depois o Flamengo ia para Belém enfrentar o Botafogo. Acho que a Supercopa vai ser em Belém, não é? Vai ser em Belém. É em Brasília? Não, acho que é Belém. Não, Brasília é a possível final, sede da Libertadores, né? Final da Libertadores no ano que vem. Tá comunicando de data. Tá 8, tá dizendo que nunca mais chamou ele. Pior que eu pensei em chamar ele hoje, mas estava muito em cima do horário, eu achei que ele não ia conseguir. Eu já vou dizer que galinha de casa a gente não corre atrás. Ele já sabe para mim. Então... Exatamente, é verdade. Já falei, o dia que você quiser participar, só dá o valor aí. Mas vamos lá, vamos fazer então essa barca, a gente falou muito, agora começou a montagem. Quem quiser também dar os comentários aí no palpite aí nos comentários, vamos falar. Goleiro é muito fácil. Eu botava os dois. O pior é que no site oficial do Flamengo só tem os 2 goleiros oficiais, né? A gente sabe que porque os outros são os garotos da base. Os garotos levam. A gente sempre pontuou aqui que o Flamengo só vai atrás de goleiro no sufoco. Toda vez que na emergência. Se quiser deixar o Rossi como terceiro goleiro, eu não sei quanto é que ele está ganhando, se ele está ganhando muito ou pouco, ou médio. Dependendo do valor, eu poderia deixar como terceiro. Tem isso, né? Quanto ele está ganhando. Mas, como eu acho que ele não tem gabarito para treinar, para ser goleiro do Flamengo, e o terceiro goleiro, para mim, deveria ser um jovem promissor, então eu vou manter minha opinião, rua com os 2 e pronto. Eu mandaria eu traria, na verdade, eu não mandaria embora, eu traria mais um goleiro. Dependendo exatamente também do valor do que o Rossi recebe, porque de fato esse pensador colocado em consideração. O Rossi ganhava muito pouco no Boca Juniors, então eu duvido que o Rossi esteja ganhando R$1 milhão no Flamengo, não acredito nisso. Tá? E o contrato do Matheus Cunha vai até dezembro de 26. E o Bahia teria desistido dele porque estaria indo atrás do goleiro do Atlético Mineiro. Até onde eu vi hoje a notícia, parece que tinha reacendido essa história, mas tal, no mercado da bola, cada hora é uma notícia diferente. Né? Mas eu acho assim, o Bahia precisa dar um passo à frente em relação à temporada que passou. Então, mas não acho que seja um passo à frente, honestamente. Eu não recomendaria a ninguém contratar Matheus Cunha. Eu traria um outro goleiro. E eu traria o Navas, continuo dizendo, o Navas está lá, parado. O Derreia está lá, agarrando pra caramba na Fiorentina. A Fiorentina está fazendo um excelente campeonato italiano. Ficou parado um ano e o Flamengo não teve a ideia de trazer o cara. Então, fazer o quê? E para não acontecer o que o Flamengo, todo ano acontece no Flamengo. Até agora, o Rossi já durou até um bocadinho, né? No Flamengo, sem ter lesão, sem ter nenhuma... mas como eu acho que a torcida do Flamengo anda anestesiada, e eu não entendo como é que as pessoas não reclamam do Rossi, mas o Rossi ainda não passou por uma tormenta no Flamengo. É sempre isso, né? Né? Isso. Então, vamos lá. Lateral direito. Vamos lá. Quem temos de lateral direito? Esse é fácil. Rua com os 2. Varela e Wellington. Estava na nossa barca ano passado, né? O Varela, eu acho que eu não botei na barca, porque eu sempre disse que a gente não podia jogar o Varela porque não jogava, coitado. Porque não tinha um parâmetro para analisar. Não tinha, agora a gente teve um ano inteiro, ele não conseguiu desabrochar,
Então, eu acho que ele também não está muito satisfeito aqui. Então, acho que está na hora do Flamengo. Manda os dois. E o Wesley, que todo mundo quer comprar, mas ninguém compra, não dá para entender, né? Mas a questão é a seguinte: a janela só abre-se dia 1º de janeiro. Não, Inclusive, a FIFA. Quantas vezes apareceu o time interessado para comprar o Wesley esse ano e nunca vendem? A FIFA, inclusive, fez esperando o dólar valorizar nesse momento. Na regra das transferências, motivada pelo processo do Lassana Diarra. Então, agora, é possível que alguém apareça agora e queira vender, mas o Flamengo, na gestão Landim, estava anunciando que não queria vender agora, porque entendia que ele ia se valorizar mais ainda para vendê-lo só no meio da temporada. Aí vai de cada um. Eu, se posso me livrar do Wesley ontem, eu não espero hoje. E aproveitar essa alta do dólar que aí vende bairros. Isso aí. Pega um caminhão de dinheiro. E lembrando que também o Flamengo vai precisar fazer caixa, né? Sim. Precisa fazer caixa quando vem. Sim. Vamos lá. Então, Wesley. Lateral esquerdo? Lateral esquerdo. Nós temos o Matheus Vinha, que tá machucado, né? Que só volta no meio do ano ou agosto, um negócio desse. Cara, tá feia a coisa, né? Ayrton Lucas e Alessandro. Eu mandaria o Lufas embora. Bem, tomando aqui, ó. Minha barca, Matheus Cunha, Fabrício Bruno, se tiver proposta do nível da última janela. E os sonhos do Fabrício Bruno, o Heitor, como é que fica? Né? Varela e Alan. Cara, continua, você tava falando, continua. Eu mandaria o Lufas ir para outro lugar. Ele é o mais fraco dos três. Com certeza. O Ayrton Lucas, cara, ele tem uma jogada característica que é a corrida direta pro nada, em direção ao nada. Ele corre. Mas é jogador da seleção brasileira. Dorival já convocou. Infelizmente, né? Na zaga. Vamos para a zaga? Sim. Vamos lá. Zagueiros, temos aqui Léo Pereira, Davi Luiz, que já anunciou a saída, Cleiton, que eu não sei. Cleiton eu manteria, mas eu botaria o Cleiton para jogar esse ano. Para a gente ver. Isso. O Léo Pereira, que continua, né? Isso aí, por mim, eu mandava embora, mas era anteontem. Fabrício Bruno, que também está esperando o seu sonho ser realizado, mas pelo jeito esse é outro, meu Deus do céu, cara. Que mal eu fiz a Deus para ter Fabrício Bruno na minha vida. Isso. Quem sabe agora o Boto não realizou o sonho do Fabrício Bruno, né? Sim. E nós temos também o melhor zagueiro do Brasil, Léo Ortiz. Léo Ortiz. Não pode mandar embora. Esse sim merece a seleção brasileira. Sim. Né? Então eu também mandaria embora o Fabrício Bruno, o Davi Luiz. Não seriam duas. Davi já está fora mesmo, porque eu jamais teria trazido o Davi Luiz. Todo mundo sabe que eu rezei para ele não vir. Não precisaria dois para repor também, né? E aí, fechou então. Dois, você mandaria o Léo Pereira também, né? O Léo Pereira também. Cleito e Léo Ortiz. Sim. Mais três. E aí, para mim, precisa trazer mais 4 zagueiros. No seu caso, não. Isso aí. Até agora, nós temos que trazer 3 goleiros, 2 laterais direitos e 1 lateral esquerdo. E 4 zagueiros. Já são 10. Quem estava sendo oferecido para o clube brasileiro, Sérgio Ramos, se eu não me engano. Sérgio Ramos teria negociado com o Grêmio ou o Corinthians. Não foi nenhum dos dois que eu vi a notícia hoje. Foi Atlético Mineiro? Não, cara, agora eu esqueci. Eu vi a notícia e acabei que eu esqueci. Assim, o Sérgio Ramos mancando tem vaga no Flamengo. Isso é fato. Só que ele quer muito dinheiro para vir para cá. Então esquece. E aquela história também, né? O Brás, ano passado, falou que o Soares não tinha espaço para jogar. Sim. Jogar no Brasil. Ou no Flamengo. Sim. Mas aí
Marcão, esse mesmo ano a gente trouxe Carlinhos. Sensação do Nova Iguaçu. Porque ele tinha vaga no Flamengo, para você ver como o futebol é dinâmico. Como o futebol é dinâmico. Não tinha vaga no Flamengo, né? Então é isso. Eu vou procurar aqui, ó. Sérgio Ramos. Eu vi uma notícia hoje que não era. Agora não tô lembrando se era o Corinthians, não, rapaz. Cruzeiro. Okay. Tá, posso até que ter a notícia dele no Cruzeiro, mas o que eu vi no Corinthians, mas eu acho que era Grêmio. Hoje... Eu tenho quase certeza que era Grêmio, mas o Cruzeiro pode ter se interessado. Porque assim, o problema do Sérgio Ramos é que ele está recusando muita coisa e secretamente ele sonha em voltar para o Real Madrid, porque o Real Madrid está com penúria de zagueiro, mas o Florentino disse para ele: tira teu cavalo da chuva que aqui não rola. Então, vamos para o cabeça de área lá. Vamos lá. Quem temos aqui de cabeça de área? Por enquanto, eu me livro de 2, 4, 5, 8. Estou me livrando de 8. Nós temos aqui o Everton Araújo, o Eric Pulgar. Não, o Pulgar não quer mais. O Pulgar recusou 3. Nem ele quer mais, né? Pelo jeito. Ele não está satisfeito no Brasil. Eu também não estaria com esse pântano que é o futebol brasileiro. Ele já disse que para o Chile não vai voltar. E andam dizendo agora que o maluco do Sampaoli quer o Pulgar. Eu vou achar lindo se o Sampaoli quebrar o galho e levar Fabrício Burro e Pulga que o pariu. O negócio é sair do Flamengo. Isso. E nós temos aqui, meus amigos, o Alan. O Alan é a herança do Sampaoli. Que o Sampaoli insistiu que queria o Alan. O Alan desistiu antes de chegar, né? Ele deixou o futebol dele lá no Atlético Mineiro. Cara, ele nunca teve futebol, Matheus. Vamos falar português lá. Mas quando veio o noticiário como um dos melhores volantes do Brasil em atuação. Isso aí, cara. Isso aí. Assim, eu acho que as pessoas desaprenderam, cara, a olhar para o jogador e mantém. E eu não teria me livrado do Igor Jesus, não. Eu acho que queimaram um garoto porque o Adenor foi extremamente injusto com ele. Mas o Flamengo vendeu, tá bom. O Flamengo não quer ninguém que formou, vende logo, então. Porque, para mim, a melhor partida do De La Cruz em 2024 foi quando ele jogou com o Igor Jesus do lado dele. Então ficaríamos com 2, né? Com o Everton Araújo e o Gerson. Bom, o Gerson, cara, eu já disse para vocês que eu já desisti do Gerson. Acho que o Gerson teve um ano 24 melhor do que eu podia esperar, teve. Se esforçou mais. Talvez a cirurgia dele. Eu preciso ser justo. Talvez o problema que ele teve, o risco de não mais jogar futebol, tudo que ele passou pode ter despertado no Gerson uma consciência que estava adormecida nele. Porque ele volta se esforçando muito mais do que vinha se esforçando antes. Mas o futebol que o Gerson é capaz de produzir versus o que ele produz em campo, eu já não tenho mais esperança de que alguém vai dar jeito no Gerson, e eu não acho que o Felipe tem esse perfil. Eu não vejo o Felipe cobrar do Gerson, jogar de primeira, deixar de atrasar o jogo, deixar de cavar a falta. O Felipe só sabe dizer que o Gerson é um monstro, que o Gerson é aquilo, o Gerson é o outro. Então, mas nessa situação do Flamengo, pode deixar o Gerson lá. É um camarada, né? Vamos às meias, então. Nós temos Matheus Gonçalves, Arrascaeta, Carlos Alcaraz. Eu espero que o Flamengo dê mais oportunidade ao Matheus Gonçalves. Acho que o Flamengo continua desperdiçando esse menino. Eu espero que o Nicolas de la Cruz, o legítimo, apareça para jogar em 2025, porque a versão de 2024 foi um genérico muito vagabundo. A partir de maio, ele parou de jogar. Quem? Você falou quem? O De La Cruz. O De La Cruz. De La Cruz. A partir de maio, ele já não jogou mais. E aí foi ladeira abaixo. O Gerson é um queridão, né? Queridão do Felipe Luiz, jamais vai jogar. O Arrasca, eu já disse para vocês que depois daquele jogo do Peñarol, no Maracanã, eu desisti dele. Porque, assim, o cara não é profissional. O cara não leva a carreira dele a sério, mas todo mundo diz que ele merece usar 10. Para mim, ele não merece usar 10. Porque ele não leva a sério.
E ele já disse que quer se aposentar no Flamengo. Óbvio. A mamata daquela, uma moleza daquela, ninguém enche o saco dele, ninguém chega pegando ele pelo pescoço, pedindo satisfações pelas coisas que ele faz e deixa de fazer. Então, eu acho que o Flamengo tinha que virar a página. Mas... O Carlos Alcaraz, maior contratação do Flamengo. O Alcaraz é outro que eu também... Ele tá na minha alça de mira. Porque uma coisa é você levar um tempo para se adaptar, mas eu acho até que ele consegue enxergar o jogo, só que os erros técnicos que ele vem cometendo são incompatíveis com um jogador de alto nível. Então ele precisa melhorar muito para ficar regular. Temos também. Mas vamos ver. De La Cruz e Lohan. Lohan você venderia, você já mandava embora, você aproveitaria mais? Eu vou te dizer o seguinte, para mim o Lohan, do que eu já vi esse garoto jogar, ele não é um Estevão da vida. Para mim não é. Agora, você também precisa botá-lo para jogar. E aí, para mim o Lohan, o Cleiton, o Everton Araújo, esses garotos tinham que jogar o Campeonato Carioca. Uhum. Mas é jogar mesmo. Não é uma partida, duas, não. Vai ser titular nessa bagaça aqui. Entendeu? E aí deixa o Arrascaeta, o Arrasta, melhor dizendo, descansando lá no Carioca, porque ele já vai começar a temporada cansado, com dor na coxa, mão na virilha, não sei mais o quê. Então, aí depois vai dizer que ele está jogando no sacrifício, vai ficar todo mundo emocionado porque ele está jogando no sacrifício. Felipe disse numa entrevista, ele está colocando a carreira dele em risco, o futuro dele. Ai, cara. Porra. Eu vi isso aí. Então a gente ficou aqui, ó. Não sairia ninguém. Você colocaria só a Arrascaeta, né? Cara, eu tiraria o Arrasta, porque eu acho que o Flamengo tem que virar a página. Luiz Araújo, tá bom, para compor elenco, para ser o reserva dos dois times. Mesmo. Tá faltando mais alguém? Não, na lista que não. Você tem. Então é isso aí. Que aí, ó, o Alcaraz é aquela coisa que, né, tá esperando ele, né, ligar a chavinha. De La Cruz ainda teve uma Eu espero muito mais dele. A água bateu o efeito da água do Ninho, Marcão, no De La Cruz? Será que a gente falou tanto que se assim, bateria ou não? Eu acho que o que ele imaginou não foi o que ele encontrou. Mas será que agora com uma nova mudança, será que não vai ter um novo... Eu espero, cara. Porque assim, eu coloquei a culpa no Adenor. Eu dizia, imagina, você foi treinado pelo Munheco Gachardo e de repente você vai parar na mão do Adenor. Aí não dá. Mas ele não se recuperou na mão do Felipe. E que o De La Cruz vai ter sempre temporadas no departamento médico, isso eu já sei. Não é à toa que ele não joga na Europa, ele joga aqui, na América do Sul, porque lá ele não passa. Muito bem, senhor Alexandre, seja muito bem-vindo. Então eu tirei 8, tirei o Pulgar 9, tiraria o Arrasta 10. Isso. Então vamos à frente, né? E aqui tem muita gente. Ei, Marcão vai se esbaldar nesse aqui. Marcão, nós temos de elenco ainda no Flamengo. Logicamente, Gabigol já saiu do Flamengo, né? Calma. Você já viu o bid com o nome dele no outro clube? Não, ainda não. Então eu ainda não durmo tranquilo. Vamos lá, Gabigol, Bruno Henrique, Gabigol, né? Já anunciou que sair. Bruno Henrique, Michaelzinho. Bruno Henrique é outro que eu viraria a página. Eu viraria a página do Bruno Henrique. Pedro Queixada, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Carlinhos e Plata. Bom, para mim o Cebolinha é uma brincadeira de mau gosto. Eu também me livrava dessa desgraça na mesma hora, porque além do que ele é caro para diabo. Carlinhos é outra brincadeira. O Flamengo continuar com o Carlinhos no elenco para 2025, em que você teve uma mudança de diretoria e os caras continuarem com ele, é a mesma coisa quando o Landim assumiu e manteve Vitinho. É a mesma falta de vergonha na cara. Luiz Araújo é um cara que se esforça, pode deixar ali no elenco. Michael, outra brincadeira de mau gosto. Para mim, não tem a menor condição do Michael jogar no Flamengo. Luiz Araújo é caro? O Luiz Araújo, eu vou chutar que ele deve estar uns 800 mil por mês.
Acredito, alguma coisa assim. Ele. Porque assim, entendeu? Desde quando ele chegou, ele entregou o que se esperava dele, porque... Para mim, sim. Para mim, sim. Se você voltar no programa, quando eu disse a vocês como era a minha visão de Luiz Araújo por tê-lo visto jogar na França reiteradas vezes, ele fez exatamente o que ele sabe fazer. Mas ele fazer o que ele sabe fazer. Mas ele fazer o que ele sabe fazer te agradou? Não, porque eu já sabia que ele só é capaz de fazer aquilo. Agora, é um cara que corre, que se entrega. Isso você não pode tirar dele. Agora, nunca vai terminar uma temporada com 15 gols, por exemplo. Porque ele perde muito gol. Ele faz umas jogadas sem o menor cabimento e muitas coisas que ele pensa ele não consegue executar, infelizmente. Ele tem que nem o beijinho, né? O chute direto com direção a nada. Também, né? O Michael, por exemplo, andou dando uma declaração aí de que infelizmente ele chegou, já se lesionou, não pôde ajudar, mas ano que vem vai ser tudo diferente. Tudo diferente. E o Felipe acha que o Michael é importantíssimo para ele. Então, tá bom. É um queridão. O cara é bom de elenco, o cara é bom de uma resenha no vestiário, que é uma beleza. O cara e o Pedro, você sabe que eu teria me livrado do Pedro lá no final de 2023. Porque eu acho que o Pedro não se comportou direito no Flamengo. E o Pedro tá também, não, o prazo para voltar não é cedo também, tem isso, né? Ele volta entre abril e junho. Muito tempo, agora, praticamente até o Mundial. Porque o Pedro é o centroavante, é o goleador, tá bom. Só que no meu futebol, o Pedro não cabe. Não cabe. E acho que no futebol que o Felipe Luiz quer, também não se encaixa. O Pedro também não vai ser capaz de fazer o que o Felipe quer. Então vamos fazer o seguinte, eu falo o nome e a gente decide se sai ou não. Se você manda o Gabigol, a gente já mandava há muito tempo, né? Bruno Henrique. Eu virava essa página. Até porque na posição dele, na linha, tem Bruno Henrique, Michael e Everton Cebolinha. E Cebolinha. O problema é que o Everton Ribeiro vai demorar, então você já não tem um. Michael... Então, Cebolinha continua treinando, já está treinando com bola. Mas volta já? O Cebolinha, quando começar a temporada... Não, o Pedro que vai ficar mais tempo, é verdade. Isso. O Pedro vai ficar mais tempo. Michael... Essa brincadeira, óbvio que eu mandava ele embora. Temos aqui Pedro. Eu continuo achando que o Pedro é obsoleto, não representa o futebol moderno, é um empurrador de bola para dentro do gol. Eu já tinha me livrado dele no 2023. Eu manteria ele, porém eu traria um outro jogador para a posição. Sim. Porque apesar do Pedro ser um jogador, aquele centroavante raiz, né? Fato, eu acho ele um pouco desengonçado, não que ele não seja goleador, porque ele é muito desengonçado. Nossa Senhora. É como se fosse um cara que não deveria fazer o que consegue fazer. Ele, de fato, ele me surpreende porque ele consegue ter um desempenho muito além do que aparenta fazer. Ele é um cara perde pênalti com uma facilidade ímpar, né? Mas eu daria um outro para uma outra dinâmica de jogo em um momento necessário, porque a gente não pode ficar refém do Pedro, como ficamos esse ano, e aí, né, segundo a teoria cosmológica do Tite, que a partir do momento que perdeu o Pedro, perdeu a mão, a gente perdeu o clube, o time. Então, o Pedro eu manteria, mas como já não tem o Gabigol, o Carlinhos a gente já não conta, assim como a gente já não conseguia contar com o Gabigol, né? Para a posição, eu traria um outro jogador. Sim. Né? O jogador que o Felipe pediu é o Luiz Soares, mas não é aquele, não é o pistoleiro. É um colombiano que está jogando na segunda divisão espanhola, está jogando no Almeria. Na França, só para você ter uma ideia, Marseille comprou. 6 meses depois, na janela de janeiro, o Marseille já mandou ele embora para a Espanha. Isso é bom. Ele não é um cara que a bola goste dele. Ele não é um cara que termina a temporada com 30 gols, entendeu? E eu não entendi por que o Felipe pediu essa criatura. Espero que seja mentira. Mais um boato de internet que não seja verdade. E eu espero que o Boto, já que ele é um scouter, né? Eu gosto de olhar scout, analise lá e... Eu ouvi falar de jogador estrangeiro. Eu ouvi também falar sobre Lassina Traoré, que está lá no Shakhtar. Então ele conhece o cara. E esse cara já passou pelo Ajax.
Não é o centroavante dos meus sonhos, não. É um cara com muita imposição física, mas não acho que ele seja jogador para Clube de Regatas Flamengo. Mas... Everton Cebolinha só volta. Esse é outro que eu mandava embora na mesma hora. Jamais teria trazido essa desgraça para o Flamengo. Luiz Araújo, você manteria, né? Eu manteria. Eu não me empolgo com ele. Não, assim, nem desempolgo, nem empolgo. Engraçado que o Flamengo, há muitos anos, tenta arranjar um ponta direita e não consegue encaixar, né, cara? Não aparece nenhum que encaixe direito. Sim, o jogador que mantém a posição, que seja... que eu falo assim, não, esse é o nosso titular. A gente tá tentando até hoje, não acertou nenhum. Aí tem o Carlinhos, né? Desculpa, Carlinhos, você tem uma história bonita, mas não. E Plata, né? Tá o Plata aqui. Cara, o Plata é outro que eu não tava nem me lembrando do Plata. O Plata é outro que me deixa boquiaberto, cara, porque assim, eu só posso imaginar que ele desliga o cérebro no meio do jogo. Porque ele tenta fazer umas jogadas que não tem o menor cabimento. É uma coisa assim... Você lembra do Berril? Lembro do Berril. É uma coisa... Só que o Berril não tinha técnica, né? Nenhuma. Tinha velocidade pra caramba. Plata tem mais técnica. Mas eu tô achando que a gente comprou gato por lebre, cara. Tô achando que não vamos ter muita alegria com esse cara, não. Ele tem o direito a, vamos dizer assim, a dúvida ainda, porque o jogador que chegou nessa nova leva, né? Essa nova remessa de jogador. O Plata tinha que ser titular no Carioca. O Alcaraz tem que ser titular no Carioca. Tem que botar esses caras para jogar. Luiz Araújo também. Luiz Araújo, a gente já sabe o que a gente vai receber dele, entendeu? Então eu prefiro que a gente dê realmente... meu filho, olha só, você vai jogar o Campeonato Estadual, ok? São 15 jogos nessa bagaça, não serve para nada, mas nós precisamos jogar e você vai ser titular nisso aqui. Você vai jogar contra um bando de cego e acabou. E dá teu jeito. Então, o Matheus Gonçalves tinha que jogar no Carioca. Lohan tinha que jogar, entendeu? Você não precisa botar o Bruno Henrique para jogar Campeonato Estadual. Não precisa botar Cebolinha para disputar estadual. Entendeu? O Pedro não pode mesmo. Ele que mesmo que não pode. Então, assim, o Cleiton tem que jogar. O Matheus Cunha, se ficar, não pode jogar. Esse não tem a menor condição de jogar no Flamengo. A gente tem que ver esses caras contra times menores, para ver se ele faz uma graça, se ele ganha corpo. Porque assim, cara, por que o Palmeiras conseguiu produzir, ainda que o Palmeiras não tenha criado desde o início, mas você vê, o Palmeiras em 2023 é campeão brasileiro porque o Hendrick decide o campeonato. E esse ano o Palmeiras só chegou em segundo porque o Estevão decidiu também. Há quanto tempo a gente não tem um garoto que decida no Flamengo, Diabo? Quanto tempo eu falo isso aqui? Lembra que eu falo? O Gabriel Jesus também, quando chegou, também foi super decisivo no Palmeiras. Depois aí eu falo assim, todo jogador que sai da base do Palmeiras é o melhor futuro, o futuro melhor jogador do mundo. O Vinícius não foi decisivo no Flamengo como Jesus, Hendrick e Estevão foram. Não foi. Exatamente. Não foi. E aí você tem, o Hendrick foi super decisivo, extremamente decisivo pro Palmeiras ano passado. E o Estevão, apesar do Palmeiras não ter levado o título, mas foi extremamente importante para o Palmeiras. Se o Estevão não tá no Palmeiras, o Palmeiras ia terminar em quinto. Sim. Sexto. E aí o que a gente faz? A gente não consegue ter um cara desse no Flamengo. Não consegue, né? Não sabe se é porque é mau uso. A gente fala como o Flamengo é uma máquina de destruir jogadores, né? Jogadores da base. Ou o que é? Ou se os que os Flamengo estão trazendo não são essa coisa toda. Olha, quase toda semana o Flazoeiro diz que o Flamengo contratou uma pérola para base, não sei o quê. Esses caras não aparecem nunca, cara. O Flamengo até foi vice-campeão dessa Copa Adidas, que teve lá no Ninho do Urubu,
Nós perdemos a final para o Arsenal por 3-1. Tem um tal de Ryan, que não é o Ryan Lucas, é um outro Ryan de 16 anos que já estão vendendo como a nova onda do momento. Então, assim, eu espero que o Boto, cara, transforme completamente a base do Flamengo. Espero mesmo, porque não é possível a gente continuar com esse trabalho ridículo e a gente não aproveitar-se do ponto de vista desportivo desses garotos. O Heitor tá falando aqui, ó, Rian Roberto. Isso aí. Esse é o rapaz. Muito obrigado, Heitor. Ô, Marcão, na semana passada a gente falou sobre a história do Richarlison, que estariam... Pelo amor de Deus, não, isso já morreu. O Richarlison já deu... Foi conversa, não né? Mas o Felipe ligou para ele. E bateu um telefone, e aí, um camarada, né? Eu adoraria dar um peteleco nos ovos do Felipe. Querido. Entendeu? Por ter uma ideia tão miserável como essa de trazer um cara que odeia o Flamengo. Olhando aqui uma plataforma... Firmino é o cara que a gente precisa trazer. Firmino. Você acha que... Mas você tá falando sério ou você tá zoando? Não, tô falando sério. Pelo amor de Deus. Firmino, com a inteligência dele, pô, ele ia ser para mim, ele ia ser um amante perfeito para o que o Felipe quer que seja feito. Manteria o Firmino e o Pedro. Tudo bem. Para mim são dois times, Matheus. O Pedro joga no Pedro. Você defende essa ideia, principalmente. Você defende a ideia de dois times. No mercado da bola do lance, tem aqui os vai e vem do mercado, né? E as supostas negociações andando. E falou-se muito o nome do Roger Guedes ultimamente. Putz, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Já temos Cebolinha, já temos Michael, já tem Múmia demais no Flamengo, cara. Mas pelo amor de Deus. O jogador que... O cara nem centroavante Matheus. Não, mas você falou. Eu tô comentando o que ele tá falando. Vamos lá, ó. Aí, uma coisa que eu tenho agora, é que eu pensei, né? Você cogitar o nome Roger Guedes. Alguns falam que é um bom nome. Olha, tudo mais. Você sabe que eu exijo que o jogador do Flamengo tenha comportamento, ética, moral. Ele veio para substituir o Gabigol em todos os quesitos, né? Então, assim, porra, não dá. Roger Guedes, assim, não é possível. Marcão, o que me surpreendeu é que aqui existe um like e dislike para ver se a torcida acha dessa possível transferência. E me surpreendeu que 66% discordam da contratação. Estou surpreso, porque eu achava que era um nome que era, tipo assim, o pessoal tava muito querendo, tudo mais, pelo jeito não, né? Pelo jeito não estão querendo tanto assim. Olha, cara, eu imagino o seguinte, como agora a torcida do Flamengo está dividida entre os que adoram o Gabriel, deve ser essa franja que torce para o Gabriel. O que é Roger Guedes? Isso é uma brincadeira de mau gosto, cara. O Heitor, dá para Firmino jogar com o Pedro? Não tenho a menor dúvida. O Firmino é extremamente inteligente. Eu também acho. Eu não tenho dúvida, mas... Não tá em um bom momento, assim, né, da carreira dele, mas eu acho que é um jogador que, para o pântano do futebol brasileiro... E pensa, hein, o Firmino tá com 32, se não me falha a memória. Ou ainda 31. É uma dessas duas idades. Entendeu? Então, uma vaga fácil. É um cara sério, trabalhador, inteligentíssimo, aprendeu muito com o Klopp. Acho que ele teria muito a agregar. Agora, marketing sendo honesto, eu não gostaria de estar na pele do Firmino, porque uma coisa é você jogar com Sané, Salah, e de repente você lidar com a múmia do Pedro, que não consegue nem dominar a bola direito, que dirá fazer a tabela. Então, mas outro cara que eu pensaria, Arthur, meio de campo. Arthur, tá na Fiorentina. Que era do Grêmio? Tá na Fiorentina. Não está jogando mal. A última vez que eu vi no Cruzeiro, ele estava bastante. Ele é da Juventus. Está emprestado à Fiorentina. A Juventus está doidinha para vender. Entendeu? Vai lá. Pega o cara. O Flamengo não adora trazer jogador da Fiorentina? Não trouxe o Pedro? Reserva da Fiorentina? Não trouxe o Pulga? Reserva da Fiorentina? Traz então o Arthur, diabo. Porque é um cara que pensa. É um cara que tem técnica. Então, e ainda está novo.
Então os nomes cogitados no mercado até então são esses. Tem algum outro nome que tenha sido cogitado? Cara, eu ouvi dizer que o Flamengo, que o Boto teria acenado com o Gedson Fernandes, que joga na Turquia, que ele é africano, de São Tomé e Príncipe. Ouvi falar do Lassina Traoré. O Gedson, eu poderia aceitar o Gedson, ele não é um jogador ruim. Não dá para você ter 35 fora de série no seu elenco. Eu sou capaz de entender isso. Agora, o que eu não posso admitir é a múmia assombrando o Flamengo. Isso não dá. E outra, a gente você comentou no começo do programa que não existe uma previsão do Flamengo fazer um grande aporte para a contratação de novos jogadores, né? Olha, já ouvi dizer que o Flamengo teria algo como 120 milhões para contratar, mas isso sem levar em consideração as vendas. Então, assim, ainda está muito temprano para a gente falar qualquer coisa, porque nem o 1º de janeiro chegou para o Luiz Augusto Baptista poder, agora eu já sei como é que é isso aqui, é isso que a gente vai fazer. Por exemplo, ele disse na entrevista antes da posse que se o estádio tiver que levar 5 anos, vai levar. Se tiver que levar 6, vai levar. Acho que ele está certo. Mas a gente tem que saber o que é que o Flamengo se comprometeu, se é que se comprometeu contratualmente com a prefeitura nessa história. A gente já vai descobrir muito cadáver nesse armário aí, da gestão Landim, dessa promiscuidade com o Eduardo Paes. Eu sempre disse que isso não cheira bem. Eu acho que o Flamengo tem totais condições de fazer o seu estádio sem ter prejuízo esportivo. Eu acho que dá para fazer. É uma questão de você não precisa apenas contratar jogador caro. Você tem isso. Tem um zagueiro argentino que teria sido oferecido, acho que o nome dele é Valentino Gomes, 21 anos. Parece que a Lazio estaria interessado, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, porque aqui no Brasil o empresário já sabe para quem oferece, né? Oferece para Corinthians, porque os caras pagam mesmo, oferece para o Palmeiras, para o Atlético Mineiro, para o São Paulo e para o Flamengo. São esses os interessados. O São Paulo, aliás, vai fazer um favor para a gente. São Paulo deve fechar com o Oscar, ainda bem. E a gente não vai ter esse rapaz que abandonou o futebol profissional há 8 anos, quando foi jogar na China, no auge da idade. Então, não dá para entender por que ele fez isso. Aliás, dá para entender, mas cada um sabe do seu. E aí, como ano que vem não existe a previsão de um grande aporte financeiro para trazer jogadores, o que pode acontecer também de que, assim, uma coisa que o próprio Brás fazia, né? Que era esperar a janela no meio de ano. Sim. Para trazer possíveis jogadores a fim de contrato. Mas o problema, Matheus, é que no meio de ano você não vai ter o time preparado para o Mundial. Não, sim, mas a questão é que a FIFA vai inventar uma janela de transferência dias antes do Mundial. Mas mesmo assim não é interessante pra gente, né? A questão é, vai ter gente que vai contratar. Não, com certeza. A questão essa janela no final do meio do ano, pra gente, no meio do ano, é o final da janela do ano europeu. Então, de algumas outras praças de futebol no mundo. Então, espera-se que alguns jogadores em fim de contrato que possam vir de graça. Como já aconteceu. Tá? É natural no futebol brasileiro acontecer por conta dessa diferença da janela. A questão nós já vimos acontecer esse erro de falta de planejamento a longo prazo, como foi esse ano. Né? E entende-se que o Boto, o cara que fala muito sobre isso, pensa nesses detalhes. Porque ele mesmo falou em programas, né, quem acompanhou, e a repercussão de várias entrevistas que ele deu, é um cara que fala muito sobre isso. Né? E o próprio BAP falou sobre o erro do planejamento, sendo que ele mesmo comentou, olha, no passado reclamou-se, fez um aporte de jogadores para esse ano, e reclamou-se tanto da janela que teria do calendário esse ano, por conta das paralisações, mas já se sabia desde o ano passado sobre isso. Sim. Então não é surpresa nenhuma. E o BAP disse também que, por exemplo, se você olhar Cruzeiro e Botafogo, em maio eles já tinham reforços contratados.
que já estavam treinando nos seus clubes, mesmo que só pudessem jogar a partir de 1º de julho, se eu não estou enganado. E o Flamengo foi contratar a maioria em cima do laço no final da janela. Quer dizer, mas, como sempre, o desgoverno gera o caos. Então, agora, dessas contratações que a gente fez, a mais efetiva foi o Alexandre, que está jogando futebol que ele sabe jogar. Quando ele não consegue marcar o cara que está atrasado, ele faz uma falta desclassificante no meio de campo e pronto. E o Flamengo, que sonhava com o Danilo, parece que o Danilo vai para o Napoli. Porque são os últimos 6 meses de contrato do Danilo. E aí o Danilo provavelmente quer continuar na Europa e o Conte teria pedido ele no Napoli. Então... Bom, galera, a gente vai encerrar o nosso programa por aqui. Nosso programa da Barca de Jogadores. Que eu tenho em cima do outro português, dele trazer jogador português. Sim, com certeza. Entendeu? Até interessante para ver, porque esse movimento nunca foi feito, né? Jogador da África de língua portuguesa também, entendeu? Assim, o Boto, com certeza, ele tem uma rede de comunicação muito ampla no mundo, porque ele, com certeza, mapeia o mundo inteiro. Você quer ver um país que ninguém dá nada, mas que está melhorando no futebol? Geórgia. E você pode encontrar pessoas com talento na Geórgia e pagar muito menos. Os georgianos, né? Então, o Kvaratskhelia do Napoli, ele foi oferecido a um bando de gente. As pessoas olhavam, da Geórgia? Não quero não. Aí o Napoli apostou, pronto. Deu no que deu. Foram campeões italianos com ele comendo a bola. O Haaland, só por ser norueguês, muita gente negou. Ah, não, Noruega eu não quero. E hoje em dia, cara, há clubes na Europa que estão se especializando no mercado sueco, norueguês e dinamarquês, porque você ainda consegue comprar jogador bom a um preço bem acessível. Então, de novo, é uma questão de você trabalhar, entendeu? Eu já disse que o Flamengo tinha que ter escolinha de futebol na África, tinha que ter escolinha de futebol em cada país da América do Sul, tinha que ter escolinha de futebol lá nos Estados Unidos, porque também pode aparecer. Canadá é outro lugar que tem aparecido bons jogadores. Então. Bom, galera, a gente vai finalizar nosso programa por aqui. E o Zico podia indicar a gente do Japão. Para a gente abrir o nosso mercado no Japão. Se bota um jogador japonês aqui, vamos ganhar dinheiro lá com ele. Entendeu? E no Japão tem jogador talentoso também. E que não dá problema. Não é marginal, não é mau elemento. Não é meio entendeu? De China, não é mais de China. Então, outro lugar que o Flamengo podia pensar em trazer alguém, Coreia do Sul. Pode trazer um lá que enxergue, porque você já tem melhores jogadores hoje na Coreia do Sul. Então, não é ting-ling. Você tem que juntar a fome com a vontade de comer. Pensar em futebol e mercado. Isso aí, beleza. Tá galera, bom? Vamos encerrar nosso programa por aqui. Nosso último programa do ano, tá? O nosso ano calendário letivo de programas do podcast se encerra agora, né? Se encerra hoje com a Barca do Flamengo para 2024. Lembrando que ano que vem estaremos, como sempre, nossos programas tradicionais, expectativas para o ano, contratações, assim que elas acontecerem. Tá? Agradecemos a todo mundo. Pergunta. Você sabe se o planejamento da Copinha vai ser a mesma bagunça dos outros anos, que manda um time, que joga a primeira fase, depois desmonta o time e manda outro time para perder e ser eliminado? Assim, na Copinha não sabia nem onde ia jogar a final. Acreditaram que o Pacaembu que foi entregue agora, que nem está entregue assim, que teve cheio de problemas já agora. Disseram que bateram o pé junto, dizendo que ia ter a final lá. Nem estava pronto ainda. Mas Brasil, eu soube que teve um jogo feminino lá. Foi, que teve uma inundação lá. A cântaros e que estava uma tragédia o gramado lá. Foi. Então, porque assim, o Flamengo tem que levar a sério a Copinha, cara. A gente não pode fazer esse papelão de manda um time, desmonta o time, que é pro time jogar o Campeonato Carioca. Pelo amor de Deus, não é possível. Então, mas eu, de fato, não tenho notícia. Eu também ainda não ouvi nenhuma notícia sobre isso. Sei que os Carlinhos, os Lohan, já começaram a treinar essa semana. Já voltaram das férias. Bom,
Beleza, pessoal. Agradecemos a todo mundo que acompanhou a gente Feliz aqui. Natal para todo mundo. Alexandre, o Para as Cássio, suas todo famílias. mundo que acompanhou a gente aqui durante o ano também. Que é verdade. Que está aí com a gente. Heitor está sempre bem-vindo. Pode mandar uma mensagem. Depois a gente conversa lá no Instagram. Bem-vindo ao nosso programa também. O pessoal que estava aí com a gente, o Alexandre. O nosso aluno não veio hoje. Não é mesmo, Marcão? Nosso aluno. Nosso jornalista. Isso. Não, o nosso principal ouvinte aqui, o nosso fiel ouvinte, não. Eudes? O Eudes não veio. Eudes. Já são 2 semanas que o Eudes. Nossa, três. Deu um perdido aí. Né? 2 semanas que ele deu um perdido. Isso aí. Então tá bom. Marcão, muito obrigado também. Para todo mundo, então. E bom ano novo, já que não teremos semana que vem. Bom ano novo para todo mundo. No meu caso, não é possível que 2025 seja tão ruim como foi 2024. Então. Agradeço ao Marcão aí, a todo mundo que acompanhou nossos programas, que participou também, todo mundo que fez parte. Foi um prazer. Ano que vem a gente volta com mais. Esse ano. Passamos dos 1.000 esse ano. Rompemos a barreira dos 1.000. E quem sabe ano que vem vamos aí vamos dobrar a meta, né? A gente não bota isso a meta, aí. A meta aberta é quando a gente gira a isso meta. Aí. Fala bem. Galera, feliz abraço, Natal, gente. feliz Ano Novo. Estou aqui na casa da minha Tudo mãe, bom. no Natal com a minha família. Desejo a todos vocês também Feliz Natal, saúde, sucesso para todo mundo. Saudações rubro-negras e ano que vem rumo ao Mundial. Saúde.